A manhã estava tranquila quando o entregador subiu os 3 lances de escada do prédio simples. Ele já conhecia aquele endereço, mas nunca tinha entregado para o apartamento 302. A porta da frente estava entreaberta, como se alguém tivesse saído com pressa. Isso deixou-o alerta. Antes que ele pudesse bater, a porta se abriu por completo e revelou a vizinha, uma mulher de olhar intenso, cabelo preso de qualquer jeito e uma camiseta larga que deixava o ombro à mostra. Ela parecia surpresa e aliviada ao vê-lo. Ela o cumprimentou com um sorriso breve, mas inquieto. Ele notou que ela olhava rápido para o corredor, como se estivesse esperando, ou evitando, alguém. O entregador tentou manter o tom profissional, perguntando apenas pelo nome dela para confirmar a entrega. Ela confirmou, mas com a voz baixa, quase hesitante. Depois, mordeu o lábio, respirou fundo e pediu que ele esperasse um segundo. O gesto chamou a atenção dele, porque não era normal que alguém parecesse tão tenso apenas por receber uma caixa pequena. Ela voltou rapidamente, segurando a porta como se temesse que alguém aparecesse. Então, num impulso inesperado, sussurrou algo que fez o entregador congelar por um instante. "Você pode entrar um minutinho?" "É importante." Ele ficou dividido. Não era apropriado, mas o jeito dela não soava como convite indevido, parecia mais um pedido de socorro. Mesmo assim, respirou fundo e perguntou se estava tudo bem. Ela olhou para o corredor, depois para ele, e apenas disse que explicaria melhor lá dentro. O entregador entrou com cuidado. O apartamento tinha um cheiro leve de jasmim, mas estava silencioso demais. Ele percebeu que a porta foi trancada logo que entrou, o que só aumentou sua curiosidade. Ela pediu desculpas pelo gesto, dizendo que era apenas para evitar visitas indesejadas. Os olhos dela carregavam uma mistura de nervosismo e vergonha. Ela caminhou até a sala e pediu que ele se sentasse, mas ele preferiu ficar de pé, ainda confuso. A vizinha respirou fundo, tentando encontrar coragem para explicar. Ela começou contando que estava sozinha no prédio naquele fim de semana, os vizinhos viajando, o porteiro de folga, o silêncio absoluto nas escadas. Apenas ela, o eco do corredor, e um incômodo que vinha sentindo desde a madrugada. O entregador franziu o senho, tentando entender. Ela percebeu a dúvida e continuou, explicando que achou ter ouvido passos na escada durante a noite. Primeiro leves, depois mais marcados. Quando olhou pelo olho mágico, não viu ninguém. Ele percebeu o motivo da tensão. Aquilo não era sobre ele, nem sobre a entrega. Era medo. Um medo real. E, de algum modo, ela confiara nele no instante em que abriu a porta. Ela agradeceu por ele estar ali, mesmo sem entender tudo ainda. Disse que precisava apenas de alguns minutos para se acalmar, porque não queria ficar sozinha enquanto aquele pressentimento estranho ainda rondava o apartamento. Ele garantiu que ficaria ali até ela se sentir segura. A expressão dela suavizou um pouco, como se ele fosse a primeira presença confiável que aparecia em dias. A vizinha se sentou no sofá, mas suas mãos continuavam inquietas. Ele percebeu que ela olhava para a porta constantemente, como se esperasse que ela se abrisse sozinha. O entregador se aproximou um pouco, não para tocá-la, mas para mostrar que estava atento. Ela disse que não queria assustá-lo, mas tinha certeza de que alguém andara rondando sua porta durante a madrugada. Era a terceira vez em 2 semanas. E, por algum motivo, só acontecia quando ela estava completamente sozinha. Ele perguntou calmamente se ela tinha chamado alguém da administração do prédio. Ela respondeu que sim, mas ninguém encontrara nada. E, para piorar, disseram que provavelmente era apenas impressão, o que a fez sentir-se ainda mais vulnerável. A voz dela tremeu ao admitir que passou a noite inteira acordada. O entregador sentiu o peso do silêncio que veio depois. Ele percebeu que a solidão a estava destruindo por dentro mais do que qualquer barulho. Quando ela ergueu o olhar para ele, havia sinceridade e vergonha misturadas. Disse que sabia que não tinha o direito de pedir aquilo, mas só queria alguns minutos de companhia até o medo passar. O entregador assentiu. Não julgou, não questionou, porque havia algo nela que pedia cuidado, não explicações. A vizinha sorriu pela primeira vez, um sorriso tímido, quase agradecido demais.
Para quebrar o clima pesado, ele comentou algo simples sobre o cheiro agradável da casa. Ela riu baixinho, dizendo que havia queimado um incenso para se distrair. A risada dela fez a tensão diminuir um pouco. Aos poucos, o ar foi ficando menos carregado. Ela começou a relaxar, conversando sobre coisas aleatórias para tentar se acalmar. Ele percebeu que, por trás do medo, havia uma mulher doce, com uma sensibilidade que o surpreendia. Ainda assim, a insegurança não tinha desaparecido completamente. Ela confessou que, desde que se mudará para o prédio, nunca se sentirá totalmente segura. Vivia sozinha, trabalhava em home office e passava longas horas sem ver outra pessoa. Ele ouviu com atenção. O jeito com que ela falava mostrava que estava cansada de guardar tudo para si. E talvez fosse isso que tornava aquele pedido tão estranho e tão humano. Em certo momento, ela tocou o próprio braço, num gesto nervoso, e perguntou se ele realmente não se incomodava de ficar ali por mais alguns minutos. Ele respondeu que não. Havia algo naquela vulnerabilidade que despertava nele um instinto de proteção. O clima, aos poucos, ganhou outra camada, não era mais apenas medo. Havia uma energia nova, suave, mais perceptível. Algo no olhar dela mudará, não um convite direto, mas uma aproximação quase involuntária. Ela agradeceu novamente, desta vez de forma mais íntima. O tom de voz, a proximidade, a confiança repentina, tudo sugeria que aquela história estava apenas começando. Ele olhou para a porta fechada, depois para ela. E entendeu que aquela visita, que deveria durar poucos segundos, acabaria mudando muito mais do que ele imaginava. A vizinha respirou fundo, caminhou até a cozinha e perguntou se ele queria um café. Ele aceitou, percebendo que isso a deixava mais à vontade. Enquanto preparava a bebida, ela o observava discretamente pelo reflexo do micro-ondas. Algo naquele homem despertava nela uma sensação rara, segurança e curiosidade. Quando ela voltou com as 2 xícaras, suas mãos ainda tremiam um pouco, mas seus olhos já buscavam os dele com menos receio e mais intenção. E, naquele momento, ambos sentiram que aquela história não terminaria na porta. A casa da vizinha estava em silêncio, mas não um silêncio vazio, era um silêncio carregado, daqueles que parecem observar cada passo. O entregador ficou parado alguns segundos, sentindo as paredes estreitas do corredor o acompanharem enquanto ela trancava a porta atrás dele. Não houve estalo alto, apenas um clique suave, mas suficiente para despertar algo nele que não sabia nomear. Ela caminhou na frente, e sua presença parecia maior do que antes. Talvez fosse a forma como a luz do fim da tarde entrava pela janela e recortava o contorno do corpo dela, ou talvez fosse simplesmente porque, agora, estavam sozinhos. Sem rua. Sem vizinhos passando. Sem interrupções. O cheiro do ambiente era suave, misto de café adocicado e perfume floral. Era um espaço simples, mas muito organizado, revelando traços de alguém que vivia só e tentava preencher vazios de forma cuidadosa. Ele percebeu detalhes que não tinha notado da primeira vez, fotos antigas na prateleira, uma manta sobre o sofá, uma xícara pela metade na mesa de centro. Quando ela se virou, encontrou os olhos dele ainda observando. Não de maneira invasiva, mas com uma curiosidade tranquila. Isso a fez respirar mais fundo, como se precisasse de um segundo para se lembrar do motivo pelo qual o chamara. Ela caminhou até a cozinha e apontou para uma caixa aberta no chão, cheia de ferramentas e parafusos. Disse que precisava de ajuda com algo simples, mas a voz não tinha firmeza. Havia hesitação, havia nervosismo. Era como se o pedido fosse apenas a parte visível de algo que ela ainda não conseguia dizer. Ele se aproximou da caixa devagar, como se estivesse entrando no espaço íntimo dela com a devida delicadeza. Agradeceu por ela confiar nele para ajudar, e isso a surpreendeu. Ninguém costumava agradecer por coisas pequenas, mas ele sempre o fazia. Ela sorriu, um sorriso curto, quase envergonhado, e explicou que a prateleira do quarto estava solta. Ele a seguiu, sem pressa, percebendo que cada passo que davam aprofundava aquela estranha conexão. No quarto, a luz era mais suave, filtrada por uma cortina clara que balançava com o vento. A prateleira realmente estava torta, mas aquilo era o menor dos problemas.
O ambiente parecia apertado demais para duas pessoas, mas ela não parecia disposta a se afastar. Enquanto ele examinava a parede, percebeu que ela o observava, não com insistência, mas com uma mistura de curiosidade e admiração. Era como se tentasse decifrar quem ele era além do uniforme, além do capacete, além das entregas rápidas. Ela finalmente falou algo que parecia estar presa há muito tempo. Disse que se sentia sozinha ali. Não reclamando, não pedindo pena, apenas confessando. Uma verdade simples, honesta. Ele a encarou com calma, sem julgar, deixando claro que estava ouvindo. A proximidade entre eles aumentou sem que percebessem. Ela se aproximou para entregar um parafuso, e suas mãos se tocaram por um instante curto demais para ser proposital, mas longo o suficiente para estremecer os dois. Ele continuou o trabalho, tentando manter a concentração enquanto sentia a presença dela logo atrás. O calor do corpo dela parecia irradiar, criando uma tensão que não precisava de palavras para existir. Quando terminou, a prateleira ficou alinhada. Ela sorriu de um jeito mais solto desta vez, agradecendo. Mas havia mais em seu olhar, algo que escapava ao controle. Algo que dizia que o pedido inicial não era, nem de longe, o verdadeiro motivo para chamá-lo. Ele percebeu quando ela desviou o olhar, como se lutasse com o próprio pensamento. Perguntou se estava tudo bem. Ela sentiu, mas a resposta não convenceu nem a si mesma. Ela então respirou fundo, como quem se prepara para atravessar uma porta invisível. Disse que tinha algo para contar, algo que nunca tinha dito a ninguém no prédio. O entregador se aproximou da porta para dar privacidade caso ela quisesse desistir, mas ela pediu para ele ficar. O tom dela mudou, ficando mais baixo, mais frágil. Contou que não gostava da ideia de estar sozinha, especialmente à noite. Disse que os barulhos do prédio a assustavam e que a solidão, às vezes, apertava. Era uma admissão íntima e vulnerável. Ele ouviu, sem interromper. Cada palavra dela parecia pesar, como se estivesse finalmente aliviando algo que carregava havia muito tempo. O entregador não tentou consolar com frases prontas, apenas ofereceu presença, o que era mais valioso naquele momento. Ela se aproximou um pouco mais, como se procurasse força na proximidade dele. Seus dedos tocaram o braço dele com cuidado, como quem precisa confirmar que alguém realmente está ali. Ele respondeu ao gesto com leveza, sem precipitar nada. A tensão no ar mudou, ficando mais quente, mais densa. Ela agradeceu de novo, mas dessa vez a voz era diferente, quase um sussurro. Ele tentou manter a compostura, mas era impossível ignorar que algo entre eles estava se transformando. Ela pediu para que ele ficasse mais um pouco. Não disse por quê. Não precisava. Os dois sabiam que aquele momento tinha deixado de ser apenas sobre uma prateleira ou sobre solidão. Ele concordou, porque também sentia a mesma coisa, um tipo de atração que não era urgente, mas profunda, feita de pequenos gestos e confidências inesperadas. No silêncio que se seguiu, ela deu um passo à frente, reduzindo a distância entre eles para quase nada. A respiração dela encontrou a dele, suave, quente, incerta. O mundo lá fora continuou, mas ali, no quarto iluminado pela cortina dançando, era como se só existissem os dois. E ela finalmente disse o que realmente queria desde o começo, com uma voz baixa e sincera, que não queria ficar sozinha. Não naquela tarde. Não naquele instante. Ele entendeu, e não precisou de mais explicações. Ela sorriu, agora sem medo, deixando claro que a história deles estava apenas começando. A tensão que sempre circulou entre eles ganhou outra forma naquela manhã silenciosa. A casa da vizinha parecia mais iluminada, como se o próprio ambiente tivesse decidido revelar segredos antes guardados. Ela caminhava devagar pela sala, sem pressa, observando ele com um olhar que não trazia mais medo, apenas decisão. Ela respirou fundo antes de falar, como quem empurra para fora algo que segurou por anos. Contou que a solidão naquela casa sempre foi mais pesada do que deixava transparecer. Revelou que o pedido estranho da primeira visita não era só sobre ajuda, era sobre coragem. E coragem era algo que ela estava apenas aprendendo a ter. Ele ouviu sem interromper, percebendo que cada frase vinha carregada de algo maior.
Agora ele entendia por que ela evitava janelas, por que trancava portas rápido demais, por que sempre olhava para o corredor antes de abrir. Não era mania, era medo. Ela se aproximou, dizendo que, pela primeira vez, sentia segurança com alguém por perto. E ele, mesmo sem notar, já havia mudado a rotina dela. A presença dele tirava o peso das sombras daquela casa. Ele não era só um entregador, era o primeiro rosto gentil que ela deixará entrar em muito tempo. Quando estendeu a mão para ele, não havia hesitação. Era um gesto simples, mas carregado de tudo que ela não conseguia dizer em palavras. Ele segurou sua mão devagar, como quem diz que está ali, sem pressa, sem cobrança. O silêncio que se seguiu foi confortável. Ela riu baixo, tímida, como se reencontrasse uma parte de si. Disse que não queria que ele fosse apenas uma lembrança passageira entre uma entrega e outra. Queria algo real, ainda que não soubesse como construir isso. Ele respondeu com sinceridade, dizendo que também não esperava encontrar nada daquele tipo naquele prédio, muito menos no apartamento dela. Mas algo neles funcionava, mesmo que nenhum dos dois soubesse explicar muito bem. Era conexão, pura e simples. Ela o guiou até a varanda, um espaço que ele nunca tinha visto. Havia plantas, vasos antigos e uma cadeira de balanço que parecia não ser usada há anos. Ali, com a luz batendo de lado, ela parecia menos assustada e mais viva. Enquanto conversavam, ela começou a contar histórias que guardava só para si. Falou sobre sua vida antes de morar ali, dos sonhos que tinha deixado para depois, das coisas que achava que nunca mais voltaria a sentir. O entregador ouvia como quem cuida, sem interrupções, apenas atento. Ele também compartilhou pedaços de sua própria história, o trabalho, a rotina pesada, os caminhos da cidade que conhecia tão bem, mas que nunca tinham levado a algo que valesse tanto a pena quanto aquele momento. Quando ela encostou a cabeça no ombro dele, foi natural. Não houve transição brusca. Era como se já tivesse acontecido 1000 vezes, mas só agora eles percebiam. Ele colocou a mão sobre a dela e o gesto trouxe uma calma que ela não sentia fazia anos. A tarde avançou devagar, como se o tempo quisesse assistir aos dois. Ela finalmente confessou o pedido estranho do primeiro dia, na verdade, não precisava de ajuda com nada. Só queria que alguém não fosse embora tão rápido. Ele sorriu compreendendo, sem julgamento. Ela riu da própria confissão, encostando a testa na dele, aliviada. Disse que tinha medo de assustar, medo de parecer carente, medo de abrir a porta da própria vida para alguém. Mas ele não parecia assustado. Nem um pouco. Ele respondeu que, se tivesse entendido antes, teria ficado mais tempo. Porque, desde aquele primeiro pedido estranho, algo já chamava sua atenção. Algo nela que ele não conseguia ignorar. Ela olhou para ele com um brilho raro e perguntou se ele ficaria mais um pouco. Ele sorriu e disse que sim, mas não só um pouco. Ficaria quanto tempo ela deixasse. A resposta dela veio sem voz, apenas no jeito que segurou o rosto dele, com cuidado, como quem finalmente permite que outra pessoa faça parte do seu mundo. Desta vez, não havia medo na casa. Não havia portas fechando rápido. Não havia sombras esperando no corredor. Havia apenas dois adultos encontrando, um no outro, aquilo que não estavam mais procurando: calma, desejo, companhia. Ela o levou até a cozinha, preparando um café enquanto conversavam sobre coisas simples. Ele a observava, percebendo como até os gestos mais pequenos dela pareciam ganhar nova vida. Era como se ela estivesse renascendo ali, diante dele. Quando o café ficou pronto, ela se aproximou e apoiou a xícara na mesa, mas não se afastou. Ficou tão perto que o ar entre eles pareceu perder espaço. O olhar dela se demorou no dele, quente, convidativo, sem pressa e sem medo. Eles conversaram por horas, sobre tudo e sobre nada. Sobre o presente, sobre o passado, sobre o que poderia ser o futuro. O conforto que compartilhavam tornava cada detalhe mais íntimo, mais profundo. Ela, então, confessou que estava pronta para viver algo novo. Que não queria mais deixar a vida acontecer pela metade. E perguntou, de forma quase sussurrada, se ele também queria continuar ali, com ela. Ele respondeu com sinceridade absoluta,
queria. Não por obrigação. Não por impulso. Mas porque ali, ao lado dela, ele sentia que enfim havia encontrado um lugar onde sua vida fazia sentido. Quando ela sorriu, o mundo pareceu menor e mais calmo. Eles se abraçaram devagar, como quem sela uma promessa silenciosa. Nada urgente, nada proibido, apenas dois corações voltando a bater em ritmo parecido. O final daquela tarde foi suave. Ela o acompanhou até a porta, segurando a mão dele como quem não queria soltar. Pediu que ele voltasse, sem mistério, sem desculpas. Apenas, voltasse. Ele prometeu que retornaria, e ambos sabiam que não era só uma frase bonita. Era um compromisso real, nascido de tudo que tinham vivido juntos ali. Quando ele desceu as escadas, sentiu que aquela entrega tinha mudado sua vida. Não só pela história, mas pela mulher que o esperava agora sem medo. Um pedido estranho que virou algo precioso. Ela fechou a porta devagar, encostando-se nela com um sorriso que não sabia mais esconder. Pela primeira vez em muito tempo, estava ansiosa pelo amanhã. E, assim, a história dos dois deixava de ser apenas sobre um pedido misterioso, e se tornava sobre duas vidas que, por acaso, ou destino, se encontraram no momento exato em que mais precisavam. Era apenas o começo do que ainda iriam viver.